bom falar de novo com você. Eu estou iniciando hoje uma nova série de vídeos e nesses vídeos, nessa série de vídeos, nós vamos abordar um assunto que é da mais alta relevância, não só para as testemunhas de Jeová, mas para todos aqueles que se dizem cristãos. Sim, porque este assunto ele tem a ver com a nossa fé e com a nossa esperança de vida, por intermédio do sacrifício de resgate provido por Cristo Jesus. Para iniciar essa consideração, vamos observar aqui uma matéria do escravo fiel e discreto das Testemunhas de Jeová, publicada na sua obra Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 3. O Estudo Perspicaz é a enciclopédia bíblica das Testemunhas de Jeová. Aqui na página 394 do volume 3, sobre a refeição noturna do Senhor, debaixo do tópico Os participantes e outros que comparecem à refeição, nós lemos assim: Jesus havia reunido seus 12 apóstolos, dizendo-lhes: Desejei muito comer esta Páscoa convosco antes de eu sofrer. Texto base, Lucas 22, versículo 15. Mas o relato de João, qual testemunha ocular, indica que Jesus despediu o traidor Judas antes de instituir a refeição da comemoração. Durante a Páscoa, Jesus, sabendo que seria Judas quem o trairia, mergulhou um bocado da refeição pascual e o deu a Judas, instruindo-o a sair. O relato de Marcos também sugere esta ordem de eventos. Na refeição noturna do Senhor que se seguiu, Jesus passou o pão e o vinho aos 11 apóstolos remanescentes, dizendo-lhes que comessem e bebessem. Texto base, Lucas 22, 19 e 20. Depois disso, conversou com eles como sendo os que ficaram comigo nas minhas provações. Outro indício de que Judas havia sido despedido. Texto base, Lucas 22, versículo 28. Esse relato aqui, nós podemos dizer que mostra, sem sombra de dúvida, um aspecto particular e distintivo da doutrina das Testemunhas de Jeová. E nós vamos entender melhor esse aspecto no desenrolar dessa consideração. Se nós pegarmos em comparação um artigo da revista Sentinela, que também trata do mesmo assunto, a Sentinela de 1º de março de 1992, na página 19, no parágrafo 12, nós lemos assim: Jesus diz aos 11 fiéis que desejara muito comer aquela Páscoa com eles. Daí apanha um pão, dá graças, parte, o distribui a eles, dizendo: Isto significa meu corpo, que há de ser dado em vosso benefício. Persisti em fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, passa-lhes um copo de vinho tinto, dizendo: Este copo significa um novo pacto, em virtude do meu sangue, que há de ser derramado em vosso benefício. O texto base são exatamente aqueles mesmos versículos que nós encontramos lá na matéria do Estudo Perspicaz das Escrituras, ou seja, Lucas 22, versículos 15, 19 e 20. Daí, no final do parágrafo, eles afirmam: os que são introduzidos no novo pacto recebem o completo perdão de pecados. Podem assim se habilitar para ser dos 144.000 que recebem uma herança eterna, qual Israel espiritual. De início, o que nos chama a atenção é que, na matéria do Estudo Perspicaz das Escrituras, nós lemos ali que Jesus disse que desejava muito comer a Páscoa convosco, referindo-se ali aos 12 apóstolos, ou seja, Jesus estaria dizendo isso aos seus 12 apóstolos. E na matéria da Sentinela, que nós acabamos de considerar, Jesus disse essas palavras aos 11 apóstolos remanescentes ou fiéis, não eram mais 12? Então, afinal de contas, são 11 ou são 12 apóstolos que estavam naquele momento em que Jesus dirigiu essas palavras ao grupo? Bom, isso, evidentemente, parece ser um detalhe completamente irrelevante. E, de fato, o é em relação à importância, ao significado da comemoração da refeição noturna do Senhor que Jesus instituiu naquela noite. No entanto,
o próprio corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová, parece fazer uma questão absoluta e dá a esse detalhe uma importância muito grande e fundamental quando passa então a elocubrar uma série de raciocínios para demonstrar que Judas não poderia, em hipótese alguma, estar presente naquele recinto no momento da instituição da refeição noturna do Senhor. Na revista Sentinela, o que a gente percebe é que eles tiram logo Judas da jogada para não ter que dar maiores explicações. Então, até mesmo na Páscoa, Judas já estava fora. E aí eles se omitem de ter que explicar detalhadamente por que Judas não estaria ali, né? Então já tiram logo Judas da jogada, quer dizer, quando Jesus disse que queria comer aquela Páscoa, ele já estava com os 11, não precisa explicar mais nada. Mas, na matéria do estudo perspicaz, em que eles falam que Jesus estava inicialmente com os 12, eles precisam, evidentemente, dar a sua explicação para Judas sair do recinto antes da instituição da refeição noturna do Senhor por parte de Jesus. E daí o que a gente observa, sem esquecer que eles citam sempre como base textos do Evangelho de Lucas, né? Lucas 22:15, quando Jesus diz ali que desejava muito comer essa Páscoa com eles. Depois, ao passar os emblemas, Lucas 22:19-20. Depois, quando Jesus diz que eles eram os que ficaram com ele nas suas provações, Lucas 22:28. Sempre o Evangelho de Lucas servindo como base dessas considerações, né? Mas para mostrar, para argumentar, para raciocinar e ensinar às Testemunhas de Jeová que Judas não estaria presente durante a instituição da refeição noturna do Senhor, o que a sua liderança faz? Ela pega contextos diferentes, de evangelhos diferentes, no caso aqui ela cita o de João e também o de Marcos, dizendo então que Judas teria saído, evidentemente, antes da instituição da refeição noturna. Então eles dizem aqui que Jesus despediu o traidor Judas antes de instituir a refeição. E o relato de Marcos também sugere esta ordem de eventos. Mas é interessante, amigos, que se nós formos ler atentamente, detidamente, os relatos evangélicos acerca da comemoração da morte de Cristo, da chamada refeição noturna do Senhor, ou seja, se nós formos pegar esses relatos, aqui nós não temos tempo nesses vídeos de ler todos os relatos e analisar em pormenores, mas por favor, faça isso. Leia em pormenores, com detida atenção, os relatos a respeito da comemoração nos evangelhos, nos diferentes evangelhos. E você vai observar coisas realmente muito interessantes. Faça isso. Leia em pormenores, com detida atenção, os relatos a respeito da comemoração nos evangelhos, nos diferentes evangelhos. E você vai observar coisas realmente muito interessantes. Você vai observar, por exemplo, que o relato de João, que eles citam aqui para dar as suas explicações a respeito de Judas ter saído, de fato, o relato de João é o único dos 4 evangelhos que citam o fato de Judas ter saído, o evento dele ter saído daquele recinto em um determinado momento. Mas não nos dá condições de especificar exatamente qual foi esse momento. Por quê? Porque o relato de João não fala nada, absolutamente nada, a respeito da instituição da refeição noturna do Senhor em si, ou seja, daquela celebração. Você não vai encontrar no relato de João aquela colocação de Jesus, passar o pão, depois passar o vinho, aquelas famosas palavras de Jesus por ocasião da refeição noturna. Não vai encontrar isso no relato de João. Se nós nos baseássemos exclusivamente no relato de João, eu posso dizer que não haveria nem mesmo celebração da refeição noturna do Senhor por parte das Testemunhas de Jeová anualmente. Por quê? Porque esse relato simplesmente não consta no Evangelho de João. João, ele dá uma ênfase muito maior
às palavras finais, ao discurso ou à palestra final de Jesus, após toda essa celebração, quando ele então passa a encorajar os seus apóstolos, passa a orar por eles e a elogiá-los também pela sua lealdade, pela sua fidelidade a ele. Então, essa é a ênfase maior que João dá no seu relato, que vai desde o capítulo 13 do seu Evangelho até o capítulo 17. Já no Evangelho de Marcos, que eles citam aqui também, dizendo que Marcos também sugere esta ordem de eventos que eles colocaram aqui, ou seja, de que Judas teria saído antes da instituição da refeição noturna do Senhor, no relato de Marcos, que é praticamente idêntico ao de Mateus, que foi escrito primeiro. Então, Marcos, provavelmente, ele se baseou no relato de Mateus. O que você vai observar ali? Que, no relato de Marcos, Jesus, em um dado momento, ele identifica o traidor. Depois de identificar o traidor, ele institui a refeição noturna do Senhor, mas o relato de Marcos não fala nada, absolutamente nada, a respeito da saída de Judas daquele recinto. Portanto, para chegar a essa conclusão aqui, que o corpo governante chegou, de dizer que a ordem dos eventos foi que Jesus identificou o seu traidor, daí ele despediu Judas, Judas saiu do recinto, e só depois ele instituiu a refeição noturna do Senhor. Para a gente chegar a essa ordem de eventos, é preciso fazer o que o corpo governante fez aqui, uma montagem arbitrária de contextos diferentes, de relatos evangélicos diferentes. Por que eu digo isso? Porque quando se faz essa montagem desses relatos diferentes, a gente tem que, evidentemente, forçar uma interpretação. A gente tem que afunilar e não dar margem para qualquer outra possibilidade daquilo que poderia ter acontecido naquela noite. Por exemplo, com relação à identificação do traidor, nós observamos no relato do Evangelho de João a maneira como Jesus identifica o seu traidor. Como é que ele faz isso? Ele diz que seria aquele a quem ele oferecesse o bocado, a porção que ele molharia. Ele molharia aquele bocado e ofereceria ao seu traidor, no caso a Judas. Já no Evangelho de Marcos, a forma com que Jesus identifica o seu traidor é totalmente diferente. Jesus diz que o seu traidor, ali no capítulo 14, no versículo 20 do Evangelho de Marcos, seria aquele que metesse junto com ele a mão no prato fundo comum. Então é uma forma de identificação diferente. É interessante nós percebermos, nós notarmos isso, porque isso sugere que nós não podemos interpretar dogmaticamente, arbitrariamente, como faz a Torre de Vigia por meio da sua liderança, a sequência de eventos com base na identificação do traidor, como sendo uma coisa fixa, ou como se Jesus tivesse identificado o traidor apenas uma vez em um determinado momento. Não. Jesus pode muito bem ter identificado de diferentes maneiras o seu traidor em diferentes momentos daquilo que aconteceu naquela noite. Portanto, antes da refeição noturna, após a refeição noturna, enfim, identificado de maneiras diferentes. É uma possibilidade, pelo menos, que não pode ser ignorada, porque os relatos evangélicos mostram que a identificação do traidor não foi exatamente da mesma forma. A narrativa evangélica diz que Jesus identificou o seu traidor de formas diferentes. Mas mais importante, amigos, do que tudo isso, do que todas essas considerações que eu fiz até agora, mais importante que tudo isso é nós nos lembrarmos de que o relato de Lucas foi citado tanto quando eu considerei ali a matéria do volume 3 do Estudo Perspicaz das Escrituras, como também aquele artigo da Sentinela que nós citamos, consideramos o parágrafo.
o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, foi considerado ali como base, citado como base, em pontos, evidentemente, que interessavam ao corpo governante. Então, o que será que o Evangelho de Lucas tem a nos dizer sobre a sequência de eventos, daquilo que realmente aconteceu naquela noite? Vale a pena nós analisarmos juntos. Então, se nós abrirmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, depois você pode ler com calma todo esse capítulo, com bastante tranquilidade, meditando, raciocinando bastante sobre ele, mas especialmente do versículo 14 em diante é o que mais nos interessa. Você vai observar que do 14 ao 18, Jesus ali ele comemora a Páscoa junto com os seus apóstolos. E ele, como judeu, evidentemente participou comendo e bebendo naquela comemoração da Páscoa. Tanto que no versículo 18 ele diz: doravante não beberei mais do produto da videira até que chegue o reino de Deus. Isso significa que ele estava bebendo do produto da videira naquele momento. Futuramente é que ele voltaria a beber no reino de Deus, mas ele não beberia mais depois daquele evento. Então ele participou. Nos versículos 19 e 20, aí sim, nós lemos a respeito da instituição da refeição noturna do Senhor em si. Então, aquelas palavras de Jesus, quando ele passa o pão, passa o vinho, ele não participa no sentido de comer o pão e beber o vinho, ele apenas passa esses emblemas para os seus apóstolos, né? E no versículo 20, ele fala do novo pacto. Este copo significa o novo pacto, em virtude do meu sangue, que há de ser derramado em vosso benefício. No versículo 21, na sequência, depois dele ter instituído a refeição noturna, nós lemos: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E daí seguiu-se aquela discussão sobre qual seria que estava prestes a traí-lo e tal. Mas nós observamos aqui claramente, pelo relato linear de Lucas, que o corpo governante ele prefere não considerar essa hipótese ou esse relato como verdadeiro, como fidedigno. Por quê? Porque eles não consideram a hipótese de Judas ter permanecido no recinto quando Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor. Mas pelo relato de Lucas foi isso que aconteceu. Nós observamos aqui claramente, pelo relato linear de Lucas, que o corpo governante ele prefere não considerar essa hipótese ou esse relato como verdadeiro, como fidedigno. Por quê? Porque eles não consideram a hipótese de Judas ter permanecido no recinto quando Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor. Mas pelo relato de Lucas foi isso que aconteceu. Ora, o que será que nós devemos fazer nesse caso? Devemos então fazer uma montagem, assim como o corpo governante fez, de contextos de evangelhos diferentes e instituir uma sequência lógica que nos pareça lógica ou nos favoreça, ou favoreça alguma doutrina particular? Ou devemos aceitar o relato linear que a Bíblia nos dá por meio do Evangelho de Lucas? É muito sério quando eu digo isso, quando eu faço essa pergunta para você. Por quê? Porque o próprio corpo governante, olha o que ele diz aqui a respeito de Lucas e dos seus escritos. Se você pegar a obra Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa, na página 187, ali você vê a análise do livro bíblico de número 42, que é o Evangelho de Lucas. E olha só como o corpo governante enfatiza a exatidão dos escritos de Lucas. Logo no primeiro parágrafo, diz que a sua narrativa é tanto exata como cheia de ardor e sentimento. Nos versículos iniciais ele diz: também eu, tendo pesquisado todas as coisas com exatidão, desde o início, resolvi escrevê-los para ti em ordem lógica. Palavras extraídas
ali do capítulo 1, logo do iniciozinho do Evangelho de Lucas. E eles ainda dizem no finalzinho do parágrafo: a sua apresentação pormenorizada e meticulosa confirma plenamente esta afirmação. No parágrafo 2, eles dizem também a respeito de Lucas: a sua boa linguagem e seu vocabulário extenso, mais amplo que o dos escritores dos outros 3 evangelhos somados, tornam possível uma consideração meticulosa e completa do seu assunto vital. Se você virar a página 188, lá no final do parágrafo 5, o corpo governante ainda diz mais: podemos ter certeza de que ele, Lucas, esgotaria todos os meios para reunir pormenores fidedignos. Muito bem. No parágrafo 6, eles também afirmam: ao dar a seu relato um atrativo universal, remonta a genealogia de Jesus até Adão, filho de Deus, e não só até Abraão, como faz Mateus ao escrever especialmente para os judeus. Ou seja, aqui eles até enchem mais ainda a bola de Lucas, né? Que ele foi mais meticuloso, ele fez uma pesquisa mais profunda, e até no que diz respeito à genealogia de Jesus, ele foi muito preciso, indo até Adão. No parágrafo 7, o corpo governante diz mais. Diz assim no início: em todo o seu livro, Lucas se revela notável narrador, sendo os seus relatos bem organizados e exatos. Estas qualidades de exatidão e fidelidade nos escritos de Lucas são forte prova de sua autenticidade. E no parágrafo 8, eles citam até uma fonte secular e afirmam o seguinte: não podemos deixar de concordar com o comentarista que diz: é um dos testes mais escrutinadores do senso histórico de Lucas, que ele sempre consegue perfeita precisão. Perceberam? O próprio corpo governante, a própria liderança eclesiástica das Testemunhas de Jeová, enche a bola de Lucas. E nós concordamos plenamente com isso. Realmente, tudo isso que eles escreveram aqui a respeito de Lucas, dos seus escritos, da exatidão, da forma cabal, meticulosa, ordem lógica, como ele mesmo afirma no início do seu evangelho, tudo isso nós concordamos. Nós só não conseguimos concordar pelo bom senso, pelo bom critério, pela razoabilidade e pelo raciocínio lógico, que Lucas foi meticuloso, escreveu em ordem lógica, tudo perfeito, uma pesquisa ampla e exata em todo o seu evangelho, menos no relato do capítulo 22, com relação àquela noite de 14 de Nisan, em que Jesus instituiu a refeição noturna do Senhor. Porque ali Lucas, evidentemente, pelo corpo governante, ele deve ter tido um lapso de memória, ele deve ter trocado as bolas, talvez a inspiração do Espírito Santo ali não funcionou muito bem, o Espírito Santo deu uma cochilada e Lucas então se enrolou e trocou a ordem das coisas, porque não é possível, como é que pode ele escrever então que Judas, mostrar que Judas estava presente na refeição noturna do Senhor, porque depois da instituição da refeição noturna, Jesus diz que a mão do que o trairia estava com ele à mesa. Como é que pode um negócio desse? Então é melhor fazer a montagem dos outros contextos de evangelhos diferentes para chegar à conclusão que o corpo governante chega. Isto se torna ainda mais estranho e surpreendente quando nós confirmamos a contradição lendo o que o corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová, escreveu ali na obra Estudo Perspicaz das Escrituras, agora no volume 2, na página 618, quando eles falam ali a respeito de Judas Iscariotes. Então, repetindo, Estudo Perspicaz, volume 2, página 618, você vai ler assim o seguinte parágrafo ali. Dizem eles: Judas deixou imediatamente o grupo. Uma comparação entre Mateus 26, do 20 ao 29, e João 13, do 21 ao 30, indica que ele partiu antes de Jesus instituir a refeição noturna do Senhor. A apresentação deste incidente por Lucas
evidentemente não segue uma estrita ordem cronológica, porque Judas definitivamente já havia partido quando Jesus elogiou o grupo por ter ficado com ele. Isto não se ajustaria a Judas, nem teria ele sido incluído no pacto para um reino. Eu forcei a ênfase propositalmente em algumas palavras, em algumas expressões utilizadas aqui pela liderança das Testemunhas de Jeová, para mostrar para você que há um intuito por trás disso. Essas palavras não foram colocadas aqui gratuitamente. Então, quando eles dizem que Judas deixou imediatamente o grupo, né, que a comparação entre os textos daqueles evangelhos diferentes indica que ele partiu antes. Depois eles dizem que a apresentação do incidente por Lucas evidentemente não segue uma estrita ordem cronológica, porque Judas definitivamente já havia partido. Quando eles dão essa ênfase e colocam essa fraseologia, o objetivo deles é justamente induzir o leitor, incutir firmemente na mente do leitor, no estudo perspicaz das Escrituras, a sua interpretação particular e sectária desses eventos e do significado deles. Quando eles dizem ali que Lucas evidentemente não segue uma estrita ordem cronológica, eles estão contradizendo aquilo que eles mesmos disseram naquilo que nós analisamos agora há pouco na obra Toda a Escritura é Inspirada por Deus e Proveitosa, porque ali eles diziam justamente o contrário a respeito de todos os escritos de Lucas. E aqui, como não é interessante para eles, evidentemente, então eles fazem isso, eles dizem que Lucas não segue uma estrita ordem cronológica. Inclusive, essa parte final do parágrafo, quando eles dizem que Judas definitivamente já havia partido, quando Jesus elogiou o grupo por ter ficado com ele, porque isso não se ajustaria a Judas, nem teria ele sido incluído no pacto para um reino. Ora, isso é óbvio. Esse é um raciocínio lógico. É claro que Jesus não teria elogiado Judas, não se aplicaria a Judas um elogio por ter ficado com ele. E também Judas não poderia ser incluído no pacto para um reino que Jesus fez com os seus apóstolos, dizendo que eles estariam nos céus com ele. Isso não se ajustaria a Judas. Mas, quando eles colocam essas expressões aqui no final, fica claro, então, o objetivo deles, que é misturar os contextos diferentes. Ou seja, o que eles querem fazer aqui é que o leitor tenha incutido na sua mente que aqueles que participam do novo pacto instituído por Jesus por ocasião da instituição da refeição noturna do Senhor são obrigatoriamente os mesmos que participam desse pacto para um reino. E não é isso que nós depreendemos do relato evangélico. Ou seja, são contextos diferentes. Quando Jesus fala do pacto para um reino, é óbvio nós pensarmos, é somente lógico nós raciocinarmos que naquele momento, naquele contexto posterior, Judas já não deveria estar presente no recinto. Realmente, aquelas palavras de Jesus não se aplicariam a Judas, mas foi um outro contexto, um momento posterior daquilo que aconteceu naquela noite. É só você ler o Evangelho que você vai perceber isso. Não dá para misturar os contextos e dizer que aquilo aconteceu ao mesmo tempo e que Jesus, quando instituiu o novo pacto, passou os emblemas, aqueles que participaram ali obrigatoriamente têm que ser os mesmos que estão habilitados para participar do pacto para o reino. Em hipótese alguma, a Bíblia nos dá autorização para nós termos esse tipo de raciocínio e engendrarmos esse tipo de interpretação. Inclusive,
A própria palavra pacto, quando ela é relacionada ao pacto para um reino, ali em Lucas 22, 29, ela não aparece na maioria das versões conhecidas da Bíblia. Sabia disso? Por exemplo, se você pegar a Nova Versão Internacional, você vai ver que Jesus fala ali em designar um reino. Ele não fala de pacto para um reino. Na Almeida Atualizada, você vai ler que ali está escrito em confiar um reino. E na Almeida Revista e Corrigida, destinar um reino. Não fala em pacto para um reino. Pacto seria apenas um significado secundário da palavra grega que ali está. Mas o mais importante não é se você vai chamar de acordo ou de designação para um reino ou pacto para um reino, não. O mais importante é nós nos apercebermos do erro crasso que consiste em misturar os pactos no que diz respeito aos seus participantes. A afirmação da Sentinela de 1º de março de 92, na página 19, no parágrafo 12, quando eles afirmam ali: os que são introduzidos no novo pacto recebem o completo perdão de pecados. Notem, podem assim se habilitar para ser dos 144 mil que recebem uma herança eterna, qual Israel espiritual. Essa frase é um verdadeiro disparate, meus amigos. Ela mistura dois contextos diferentes, leva o leitor a raciocinar erradamente que os participantes do novo pacto e do pacto para um reino, ou do acordo para um reino, ou da designação para o reino, tanto faz, leva a pensar que esses participantes desses dois eventos são obrigatoriamente os mesmos. Mais do que isso, transforma a participação nos emblemas na refeição noturna do Senhor numa expressão de esperança de vida celestial, quando o novo pacto não tem nada a ver com o destino da pessoa, se vai viver no céu, se vai viver na terra, não tem nada a ver com isso, mas sim com o perdão de pecados para todos. Inclusive, se são só os ungidos que comem e bebem, que podem comer e beber, como dizem as testemunhas de Jeová, o seu corpo governante, Jesus não poderia ter oferecido aos seus apóstolos naquela noite para comer o pão e beber o vinho. Não poderia. Por quê? Porque eles não eram ungidos ainda. Eles só foram ungidos depois, no Pentecostes. Então, eles estariam comendo e bebendo indignamente, ou então o próprio Jesus estaria fazendo uma espécie de antecipação da unção deles pelo Espírito Santo. Mas Jesus disse que o Espírito só viria depois que ele partisse. Então, por aí você também vê que está errado. Como, então, os da grande multidão, e essa pergunta que é pertinente, acolhem o benefício do pacto, que é o perdão de pecados, se não participam nele? Por tabela? Apenas como observadores respeitosos, conforme eles gostam de dizer? Se você perceber direitinho, meu amigo, o antigo pacto foi celebrado com todo o povo de Israel. Se você ler lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículos 1 a 3, você vai ver. Todo o povo de Israel estava ali reunido no ermo, e foi com ele, com todo o povo, que foi celebrado aquele antigo pacto. Não foi apenas com uma tribo em particular, sacerdotal, a tribo dos levitas, não foi nada disso não. Foi com todo o povo de Israel. Da mesma forma, o novo pacto é com todos os cristãos, ou seja, com todos os que aceitam a Cristo como seu Salvador e depositam fé no seu sacrifício. É por isso que o apóstolo João, ali no capítulo 6 do seu Evangelho, no versículo de número 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E de fato, o pão que eu hei de dar é a minha carne a favor da vida no mundo. E um pouquinho depois, no versículo 54, ele diz: quem se alimenta de minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o hei de ressuscitar no último dia. Então, para que se tenha vida eterna, para que se tenha
esse benefício do perdão de pecados que nos conduz à salvação por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, é necessário, segundo as palavras do próprio Filho de Deus, que coma e beba. Então é necessário que isso seja feito simbolicamente quando da lembrança que nós temos da refeição noturna do Senhor, do sacrifício que Ele fez em nosso benefício. Por isso que quando a gente lê o que diz ali a Sentinela de 15 de março de 93, na página 7, quando o corpo governante afirma ali que ninguém precisa tomar dos emblemas para ser beneficiado, essa frase é uma mentira deslavada e contradiz as próprias palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De fato, amigos, quando a gente observa a leve possibilidade de Judas estar presente naquela refeição noturna, isso pode causar uma estranheza muito grande, principalmente para quem é ou foi testemunha de Jeová e tem a sua mente fortemente doutrinada a acreditar piamente em tudo que o corpo governante diz. Mas basta a gente analisar com calma. Será que é algo tão assim terrível o fato de Judas estar presente ali? Será que a presença de Judas inviabilizaria a instituição da refeição noturna por parte de Jesus? Será que Jesus teria obrigatoriamente que dispensar Judas para poder instituir a refeição noturna? Interessante que o apóstolo Paulo, ele nos lança luz sobre esse aspecto, porque quando a gente pensa assim, mas Judas era indigno. De fato, Judas era indigno. Mas se você pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, 1 aos Coríntios, no capítulo 11, você vai observar, lendo com calma, que o apóstolo Paulo vai falar ali de pessoas que tomavam dos emblemas, que participavam da comemoração da refeição noturna do Senhor de forma indigna. E interessante, quando ele chega aqui no versículo 27, em que ele diz assim: consequentemente, quem comer o pão ou beber o copo do Senhor indignamente será culpado com respeito ao corpo e ao sangue do Senhor. E no 29 ele ainda complementa: pois quem come e bebe julgamento contra si mesmo, se não discernir o corpo. Perceberam? Então, havia pessoas que tomavam dos emblemas, que participavam indignamente. E isso não inviabilizava, isso não anulava o significado da refeição noturna do Senhor, em hipótese alguma. Conforme o apóstolo Paulo mostrou, aquela pessoa que participava indignamente trazia condenação para si mesma, para si própria. Então foi isso que pode muito bem ter acontecido com Judas naquela noite. Judas era indigno? Sim, mas ao participar dos emblemas indignamente, ele trouxe condenação para si mesmo. Isso não impossibilitava a realização, a presença dele não impossibilitava a realização da refeição noturna, mesmo porque Jesus estava, por meio daquela instituição ali, estabelecendo um benefício, estendendo, oferecendo um benefício para toda a humanidade. E esse benefício qual era? Quando Jesus disse, vocês vão comer e depois beber o vinho em vosso benefício. Que benefício era esse? Ora, o benefício, o próprio Mateus, ele especifica no seu relato paralelo da comemoração ou da refeição noturna, aqui no capítulo 26 de Mateus, porque Mateus diz isso claramente, ele fala o benefício e qual é esse benefício. Então ele diz aqui, Mateus 26, versículo 28, pois isto significa meu sangue de Jesus, do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Percebeu, amigo? Então, o benefício que Jesus estava estendendo ali era o perdão de pecados.
participar daqueles emblemas era para a pessoa, no sentido de a pessoa aceitar esse benefício. Mas se a pessoa fosse indigna desse benefício, a pessoa estaria trazendo condenação para si própria. Foi isso que muito bem pode ter acontecido no caso de Judas. Ele trouxe condenação para si próprio. Mas isso não inviabiliza o benefício que Jesus colocou à disposição de todos. E esse benefício realmente foi feito pelos pecados do mundo inteiro. Conforme 1 de João, o apóstolo João mostra isso claramente na sua primeira carta, né? Vamos ver. O texto é bem conhecido. Ali em 1 de João, no capítulo 2, no versículo 2, quando ele diz: e ele, Cristo, é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Contudo, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Percebeu? Então, quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do vinho, na comemoração da morte de Cristo, nós estamos aceitando o benefício que Ele está nos estendendo, que é o perdão de pecados. E isso tem a ver com a nossa própria salvação, com a vida eterna que Deus nos promete. Portanto, se nós queremos ter uma consciência limpa perante o Criador, nós devemos demonstrar por ações que nós queremos esse benefício para nós. E de que maneira nós vamos demonstrar isso na refeição noturna? Por pegar o prato com o pão, olhar para o prato e passar para a pessoa que está do nosso lado, como fazem as testemunhas de Jeová? Ou por pegar a taça de vinho, o copo de vinho, né, e não participar, não beber, passar para outra pessoa? É assim? Como é que Jesus disse que seríamos beneficiados? Porque ele falou, em vosso benefício. Então, como é que esse benefício vai chegar a nós? Se nós não fizermos aquilo que Jesus determinou, comermos e bebermos. É muito importante, é de suma importância nós pensarmos nisso. O detalhe, a questão técnica, se Judas estava ou não estava presente, é irrelevante. Só torna-se importante realmente esclarecer esse assunto para mostrar que o corpo governante não quer que as coisas sejam vistas dessa maneira. Por que ele não quer? Por que ele prefere fazer uma montagem de contextos diferentes, de evangelhos diferentes, para a sua doutrina particular? Porque dessa maneira ele enfatiza a doutrina de duas classes de cristãos. E ao enfatizar a doutrina de duas classes de cristãos, ele fortalece também a sua liderança, a sua autoridade eclesiástica sobre mais de 7 milhões na face de toda a terra. É importante que nós tenhamos isso em mente. O corpo governante manipula as testemunhas de Jeová sinceras e as fazem até mesmo negar o benefício maior que Jesus coloca ao nosso dispor, que é o perdão dos pecados, pelo meio do qual nós poderemos ser salvos. Obrigado pela sua atenção.